Olá, boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sidney, hoje pastorei a primeira igreja batista de Vila Dirce. É um prazer novamente poder estar falando com vocês, poder transmitir esse momento e esse culto a Deus juntamente com os irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, são 20 horas e 6 minutos. Nós temos essa transmissão que permanecerá gravada nas nossas páginas da internet, Facebook e no YouTube também. Boas-vindas a todos que estão aqui conosco, né? E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa leitura bíblica de toda quarta-feira. Nós temos estudado o livro de Gênesis. Boa noite, a irmã Deusuíta, boa noite, Zezé, minha mãe, irmã Suzy, Meire, irmão José Taveira, irmã Dilza, irmã Jandira, irmã Débora Maricélia, a paz a todos vocês. Deus nos abençoe aqui juntos. Para começarmos, quero convidar você a orar, a falarmos com Deus juntos, né? É importante que você tenha, a partir de já, esse momento especial de dedicação ao nosso Deus. Vamos falar com o Pai. Santo Deus, Pai querido, bondoso, te louvo, te agradeço por minha vida, te agradeço por esse tempo, a oportunidade que o Senhor novamente nos concede. Que façamos proveito dela, Pai, para louvarmos e bendizermos ao Senhor e para aprendermos um pouco mais o Senhor, para aumentarmos a nossa comunhão, nosso relacionamento contigo. Por favor, Deus, se com a tua igreja, cada um dos meus irmãos, possamos não apenas ouvir, mas praticar a tua palavra aqui hoje. Pai, diversos motivos de oração e que compartilharemos logo mais com os irmãos, mas o Senhor já conhece a cada um deles. Sabemos que a maior parte, ó Pai, envolve questão de saúde. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Por favor, Pai, sê clemente, ajude aqueles que estão passando por dificuldades e que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Pai, sabemos que o Senhor sempre fará tudo do bom e do melhor. E sabemos que essa vida também ela é passageira e que teremos uma vida abundante e eterna contigo, ó Pai. Muito em breve estaremos todos reunidos juntos com o Senhor. Enquanto aqui estamos, nos conduza, nos dirija e que possamos cumprir com o teu querer. Que esta noite seja agradável ao Senhor. Receba as nossas vidas, nossas orações, os nossos louvores ao Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro neste momento. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou trazer aqui logo de início o nosso primeiro momento de louvor. Desde esse período que nós estamos em quarentena e fazendo essas transmissões, a gente tem buscado trazer inetos, hinos do HCC, do cantor cristão, e tem sido até uma tarefa um pouquinho difícil, que não existem tantos hinos, por exemplo, né? A gente de quarta-feira tem usado mais os hinos, né? Não existem então tantos hinos prontos para que a gente possa louvar juntos e com uma qualidade que a gente está acostumado também, né? Mas alguns que nós já colocamos durante esse período, como estava dizendo, né, da quarentena para cá, eu quero repetir um deles, né? Na verdade, foi uma participação especial do nosso irmão Juliano e da nossa irmã Sabrina, num dos nossos cultos transmitido online, e uma canção muito agradável, muito gostosa de se ouvir, de acompanhar e de cantar junto também. Então eu vou colocar aqui aos irmãos, espero que você louve a Deus juntamente com os nossos irmãos, o ineto Tu és soberano. Nós vamos cantar e engrandecer o nome de Deus através deste louvor. Olá, irmãos. Aqui quem fala é o Juliano.
E a Sabrina? Nós vamos cantar uma música que tem uma letra muito bonita, que fala muito aos nossos corações. Espero que vocês estejam se cuidando nesse momento. E em breve estaremos juntos na igreja, louvando a Deus juntos. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus abençoe, irmãos. Nos vemos em breve. Amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E quão tremendo é o nosso Deus, né? Agradeço Juliano e Sabrina e louvo a Deus pela vida de vocês. Ficou muito boa de se ouvir a canção, muito gostosa. Deus continue usando a vida de vocês como instrumento precioso nas mãos deles, né? Quero até incentivar vocês para que façam mais louvores desses, né? Eu gosto muito de voz e violão, particularmente, e gostaria de ter mais canções aí. Faço até dou até uma dica, tá? Se vocês conseguirem fazer alguns louvores desse, voz e violão
do cantor cristão, eu vou amar, tá? Tava brincando com eles um pouquinho à tarde, mandei um áudio dizendo que queria repetir, e se eles me autorizavam, se estava tudo tranquilo com os direitos autorais, né? Brincando com os meus irmãos. Mas brincadeira à parte, é bom louvar a Deus com os nossos irmãos também. Bom, queridos, nós vamos meditar agora na palavra de Deus, então vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 42. Gênesis, capítulo 42. Eu novamente vou me desculpar com os irmãos quanto a alguns textos em tela. Eu tenho me esforçado para colocar aos irmãos aqui, para que os irmãos acompanhem alguns textos que eu vou citando durante a mensagem, né, vou colocando em tela. Hoje eu também não terei, já teve alguns momentos que eu não consegui, hoje eu não vou conseguir passar a vocês. É importante então que você tenha a sua Bíblia aí nas mãos, você acompanhe exatamente para que não se perca aí no raciocínio, nas referências. Vou tentar falar pausadamente, repetir, para que você também consiga acompanhar, mas eles não estarão na tela. Eu tive agora um pouquinho no finalzinho da tarde, para o início da noite, um problema num dos outros computadores que eu tenho aqui, que fica exatamente uma boa parte, a base daquilo que eu construo, daquilo que eu edito, para depois passar para este onde eu vou transmitir. E esse computador ele deu problema e me deixou com bastante dificuldade aqui, tá? Quase que nem as músicas eu consigo passar para vocês, mas graças a Deus, né, a gente conseguiu a tempo entrar aqui na transmissão e colocar pelo menos o básico para que nós possamos juntos adorar e servir a Deus. Mas vamos lá, Gênesis 42, nós vamos ler alguns trechos, acredito que ao menos até o versículo 24, mas eu farei um pouquinho diferente também hoje. Ao invés de ler tudo corrido, e depois eu vou voltando, e às vezes até repito a leitura novamente, eu vou ler de bloco em bloco e vou comentando os versículos. Então, esse primeiro bloco de leitura, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, ok? Gênesis 42, primeiro bloco do versículo 1 até o versículo 7. Vamos à leitura. Os irmãos de José no Egito é a tradução, o subtítulo que a NVI nos traz. Eu estou aqui com a NVI, pode ser um pouquinho diferente da que vocês têm em mão, mas o sentido é o mesmo. Verso 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Então, esse é o nosso primeiro trecho, nós vamos analisar aqui um pouquinho. Quem acompanhou quarta-feira passada vai poder ter uma melhor compreensão do que vamos falar. Se você não acompanhou, está aí na página também, poderá depois também dar uma olhada, mas nós já vimos que no capítulo 41 o José ele se tornou
um homem importante no Egito, segundo homem ali no Egito, uma grande responsabilidade, e isso depois de ele ter interpretado o sonho do faraó. Não somente isso, destacamos que ele também já trouxe a solução para o problema, porque o sonho apresentava situações que ocorreriam em todo o Egito, em toda a terra naquela época, e o José não só disse o que aconteceria, como trouxe solução. O faraó logo viu nele uma capacidade notável e colocou ele como alguém importante para administrar os recursos ali no Egito. E o José se saiu muito bem. Ele era realmente dotado, capacitado pelo Senhor, pelo nosso Deus. E aí, então, passou-se 7 anos de fartura, onde José fez o que havia sugerido. Ele então juntou todo o alimento em cidades e fez isso. Quando chega os anos de fome, ele tem tudo estocado, tudo preparado para poder agir e poder não permitir que a fome assolasse, matasse muito mais gente, né? Que era comum naquela época. Mas a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente. Bem, acontece que, como disse, a fome não somente no Egito, ela se espalhou, atingiu também cidades e nações ao redor do Egito. Versículo 1 nos fala aí então de Jacó acionando os filhos. O Jacó chama os filhos e pede para que eles se mexam. Isso me fez pensar e chamou muito a atenção a uma semelhança daquilo que nós comentamos recentemente num dos nossos cultos de domingo retrasado, falando sobre a ascensão de Jesus e quando os discípulos ficaram olhando para os céus e aparece um homem de branco e diz para ele: olha, o que vocês estão olhando aí? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele haverá de descer. Então é tipo, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer acontecer, não é para ficar olhando as coisas. E a fala do Jacó me fez pensar nisso, né? Então, logo no versículo 1, o Jacó tem a informação que o Egito é um lugar que está abastecido e ele fala: vocês estão olhando o quê? Está na hora de agir. Né? Vocês comecem a caminhar, vão fazer a parte de vocês, ao invés de ficar apenas aí olhando um para a cara dos outros. Né? O versículo 1 está dizendo isso. José, apesar dos filhos serem rebeldes, já mostraram isso. Nós vemos isso lá no capítulo 30 e 39, né? Deixa eu só ver aqui, exatamente, 38, perdão. Nós vemos o Jacó de pulso, né? Ele realmente se coloca entre os filhos e ele pede para que os filhos agilizem, façam alguma coisa. Diz ainda: há trigo no Egito, desçam para lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Certamente aquilo deve ter sido algo muito trágico. A gente já viu isso no capítulo anterior, pelo sonho do faraó, que dizia que as 7 vacas magras, que representavam os 7 anos de fome, elas chegaram a comer as 7 vacas gordas, mas permaneciam tão magras quanto antes de comer as vacas gordas, mostrando ali a rigidez que seria a fome na terra, né? Então você pode dar uma olhada aí no capítulo 41, versículo 31, faz jus aí no que nós estamos falando, tem um casamento com esse texto. Então, era possível que se eles não se mexessem, que se eles não fizessem alguma coisa, sim, poderiam morrer de fome, porque a fome foi muito rigorosa. A gente já observou a fome e o Egito sendo como uma fonte de sobrevivência lá no capítulo 12 de Gênesis, onde o personagem principal é Abraão e ele também precisa descer o Egito, né? E depois o capítulo 26, só que ali é orientado para que não vá ao Egito, porque Deus sustentaria. Mas agora que Jacó com os seus filhos, eles veem como saída o Egito. Eles precisam ir até o Egito para buscar alimento, ok? Assim,
10 dos irmãos José desceram ao Egito para comprar trigo. 10, porque exatamente a gente vai ver aí no contexto um José que já não está mais entre eles, o pai acha que morreu, até aqui o pai tem essa informação, os irmãos haviam jogado no poço e depois decidido vender ele aos ismaelitas, que por sua vez repassaram ao Egito. E o Benjamim, que não está na viagem, está sendo resguardado por Jacó. Se José foi um filho querido por Jacó, porque ele nasceu na velhice, né? O Benjamim, que vem depois de José, ele toma o posto, né? E ele acaba sendo agora o filho querido. Então, por isso que o Benjamim não vai, o Jacó não permite, né? Não quer perder um outro filho. E também porque ele conhece os filhos que tem. Ele sabia da índole dos outros filhos, os mais velhos, então ele está mantendo o Benjamim debaixo das asas dele aqui. Tá? Então o Benjamim não vai. Desce 10. E desce, a expressão desce, é porque a região onde Jacó estava, a região de Israel, é cordilheira, uma região mais a nível do mar mais elevado, e o Egito está mais abaixo mesmo, eles precisam descer literalmente. Bem, Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhes acontecesse. Então, é o que acabamos de dizer. E os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra. Só fazendo aí fortalecendo o que já falamos, não só Judá, não só Jacó, perdão, mas todo o povo da região estava indo em caravana para o Egito para buscar comida. A notícia que chegou para Jacó chegou no vizinho também. E todo mundo se reunia para ir para o Egito buscar comida. Os filhos de Jacó se reúnem a essa caravana e vão também para o Egito. José era o governador do Egito. Era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Meus irmãos, aqui nós temos o cumprimento daquilo que Deus tinha revelado a José. Se você notar aí, tiver com a sua Bíblia também em mãos, lá no capítulo 37, como disse, hoje eu não vou conseguir colocar para você aí na tela, mas lá no capítulo 37, nós temos as informações dos sonhos de José, né? Então, no versículo 5, ele fala que teve um sonho, e vou pegar já lá no versículo 7, tá? Onde ele conta o sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E agora os irmãos estão exatamente se curvando diante de José, sem saber que é José. Eles, por temerem por sua vida, vem um homem importante, uma autoridade, eles se curvam diante dele ali no Egito. E nós vamos perceber, e com o crescimento da nação judaica, do povo hebreu, eles vão ser um povo que dificilmente se prostram, se dobram diante de qualquer outro ser que não seja Deus. Mas aqui eles estão temendo pela vida, e aí se cumpre o que José sonhou. Demorou, irmãos. Eu falei sobre isso na quarta passada, fez ênfase nessa questão, que Deus falou com ele, mas ele esperou por volta aí de 20 anos para que aquilo viesse a se cumprir. Assim como foi com Abraão também, né, que teve a promessa aos 75 e só foi ter filho aos 100 anos. Né, o Jacó também passou grande período de tempo trabalhando para Labão, para só depois ter concretizado aí o pai de muitas nações, enfim. A gente vai vendo que eles têm que esperar, têm que ter paciência. E José teve o sonho há muito tempo, e só agora isso vem a acontecer, dos irmãos realmente se prostrarem diante dele. Lá no 37 eu li um dos sonhos, tá? Ali depois, pelo menos no versículo 7 até o versículo 11, você vai ter novamente José contando mais outros sonhos que ele teve, mas tudo com o mesmo significado.
em que os irmãos e até mesmo o pai, eles viriam e se prostrariam diante dele, e aqui começa a se cumprir, ok? Deixa eu voltar minha página aqui para o 42 e versículo 7. José reconheceu os seus irmãos e logo que os viu, mas agiu como se não o conhecesse. Ele falou asperamente: de onde vocês vêm? Talvez fosse mais fácil, sim, para José reconhecer os irmãos do que os irmãos reconhecerem ele. A primeira situação que precisamos ter em conta é que José ele se transformou nessa autoridade e ele assumiu o jeito, a cultura daquele local. Então, quando nós vimos que José ele vai interpretar o sonho do faraó, a gente leu isso no capítulo anterior, lá no capítulo 41, versículo 14, diz que José, ao atender o chamado, ele foi, se barbeou, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. Então ali já teve um início de uma transformação. Um pouquinho depois, né, entre o versículo 42 até ali o 46, 47, o José vai passando por mais transformações, só que agora sob o comando do faraó, ele vai receber anel, ele vai receber roupa, ele vai ter toda a atenção por ter interpretado o sonho do faraó, e isso ele vai se colocar, vai se vestir, vai se comportar aí diante da cultura local. Então os irmãos olham para ele e vai ter dificuldade. Uma outra coisa que precisamos também levar em consideração é o tempo. Então ele era um menino de aproximadamente 17 anos, aproximadamente não. Capítulo 37, versículo 2, diz exatamente isso, que quando ele tem esses sonhos, ele tinha 17 anos. Gênesis 37, versículo 2. Né? E passou muito tempo, né? Aproximadamente aos 20 anos, então ele já tem mais idade, os irmãos não vão reconhecer. Falei na quarta passada, o judeu ele tinha o costume de deixar a barba crescer. O egípcio ele era de uma cultura de um rosto mais limpo, né? Então José ele está diferente, mas ele reconhece os irmãos. E, obviamente, também temos em conta aqui a própria mão de Deus, o próprio trabalho do Senhor, conduzindo todo esse contexto, toda essa história, e por isso que assim acontece. Para também ajudar, ele mantém um personagem aqui, ele vai falar asperamente, também como uma autoridade, né? Ele não é manso com os irmãos. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. Os irmãos contaram a primeira verdade. Os irmãos estão diante de José, sem saber que é José, e começaram a contar um pouco da vida aqui. A gente vai ter desse versículo 8 em diante, agora um interrogatório aí de José com os irmãos. José tem a faca e o queijo na mão, para poder, inclusive, se vingar dos irmãos, e esse vai ser o destaque para a gente aqui dessa quarta, mas ele não faz. Ainda que pareça que José está se vingando, a gente vai ver em alguns momentos e alguns versículos exatamente que não é bem uma vingança. Podemos dizer que houve ali um tratamento que durou algum tempo até que ele percebesse nos irmãos um arrependimento. E aí, então, lá no 43 é que ele vai, 43 não, 45 é que ele vai se revelar aos seus irmãos, tá? Mas a ênfase é essa, irmãos. Hoje eu quero pensar com vocês sobre isso. José nos dá uma lição sobre não nos vingarmos. Ele poderia ter feito isso. Hoje tem muita coisa passando e acontecendo nas nossas vidas, principalmente nas mídias, na TV, que levam à vingança. Acho que o fio condutor da maioria das novelas, por exemplo, é sobre vingança. Né? A gente conhece bem essa cultura. Acontece uma história no início da novela em que o personagem principal passa boa parte sofrendo e procurando uma vingança com aquele que fez algum mal, e a gente às vezes passa a torcer para que ele consiga, enfim, ter
ter essa vingança, né? Muitos filmes são também com esse fio condutor da vingança. Camarada que perde uma filha, camarada que perde uma esposa, e aí ele vai atrás dos bandidos e vai fazer a coisa com a própria mão. A gente é levado a todo momento a pensar nisso, de que a vingança deve acontecer. A gente chega a avaliar até mesmo os padrões de justiça e às vezes desejamos fazer nós mesmos justiça pela nossa própria mão. Mas tem um texto que eu separei de mente aqui para os irmãos, um texto da palavra que fala muito bem sobre isso, que está lá em Hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 30. Hebreus 10, 30, que na verdade é uma menção daquilo que Moisés falou quando ele teve o cântico dele, ensinando o povo a guardar as coisas de Deus. Hebreus 10, 30, a palavra do Senhor diz assim: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Primeira parte aí do versículo 30, Hebreus 10, 30, a mim pertence a vingança. Então precisamos ser pacientes e aguardar que Deus possa retribuir aquilo que nos fizeram por mal, até porque Deus faz isso de modo justo. E nós podemos tentar, mas não temos capacidade de aplicar a justiça com que Deus trataria a situação, ok? Então, haverá o tempo certo. E mesmo que a gente não veja acontecer aquilo que gostaríamos que acontecesse contra o homem ímpio, vai chegar o tempo dele e Deus aplicará isso na vida deles, ok? Vamos lá. Mas vamos aprender com José, a ter paciência, a aguardar e não nos vingarmos. Eu parei aqui no versículo 7, vou ler agora do 8 até o versículo 13, mais um bloco, e a gente vai comentando. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse, vocês são espiões? Perdão, não é uma pergunta, né? Ele está afirmando ali, está exclamando, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. 10. Eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. Bem, falei agora há pouco, né, e comentava aos irmãos que eles começaram a ser questionados por José e a primeira ali eles contaram uma verdade, né, mas agora eles vão ter pouco mais de perguntas e há uma mentira nesse meio aí, que de tanto que eles sustentaram, na cabeça deles aquilo já se tornou verdade. E isso acontece. Quando uma mentira ela se torna praticada, repetitiva, ela passa a ser, na cabeça daquele que conta, daquele que repete, como uma verdade. É possível que a pessoa, de tanto que diz, ela passa a entender assim. Isso já faz parte da verdade da pessoa. É isso que eles contam para o faraó, é isso que eles insistem em contar para o pai, mas a gente vai ver que a verdade virá à tona. Logo, logo, a verdade virá à tona. Qual é a primeira colocação de José aqui? Vocês são espiões. E a partir dessa informação é que ele vai passar a desconfiar. Ele usa isso para poder trazer essa desconfiança, mesmo sabendo que não são. A gente tem lá em Números capítulo 13, o relato do povo de Deus, depois que sai do Egito, e eles vão
olhar a terra prometida. E lá é encaminhado um líder de cada tribo, ou seja, 12 espiões para poder investigar a terra. Então era comum naquela época que esse tipo de estratégia fosse utilizada. Então, nações, lideranças mandavam homens para uma outra terra para poder avaliar, verificar a terra, saber como era o exército, como a terra se preparava, se era mais gente do campo, se era mais gente dado à batalha, como que era isso. Então, José se apegou, né, nessa prática, julgou, colocou isso sobre os seus irmãos para poder identificar ali se os irmãos realmente iriam contar a verdade ou não, se o caráter tinha sido moldado, se eles estavam arrependidos, ok? Bem, citei rápido, né? Números 13 conta sobre os espiões do povo de Deus. Isso acontecia muito. Vamos lá. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Verdade, eles vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Verdade, são filhos de Jacó. Teus servos são homens honestos e não espiões. Eles estão se tornando, eles estão mudando, tá? Então, os teus servos são homens honestos, eles estão se defendendo, eles estão buscando aqui, né, se justificar, porque o próprio autor já nos disse, né? O José falou asperamente. Uma autoridade, né? Você está em uma outra terra, ele já falou áspero, e você quer simplesmente se sair ileso dali. Eu estou dando uma olhada aqui, a revista atualizada usa a mesma expressão, né? Somos homens honestos. E até então essa era uma verdade. Só não foram honestos com José. Simplesmente isso. Mas, ok. Versículo 12, José insiste. Vocês são espiões, vocês vieram ver a terra desprotegida. Algumas versões vai dizer, né? Ver onde a terra está nua. Né? Não é que a terra está sem roupa, mas é a região um pouco mais fragilizada. E há quem conte, esse é um dos comentários que nós vimos, o Moody, ele vai dizer que a região mais ao norte e do lado do Oriente das terras do Egito eram realmente reconhecidas como mais frágeis. E é exatamente a rota que toma o pessoal de Canaã, os filhos de Jacó, para poder buscar comida. Então eles precisavam ficar realmente atentos. Mais tarde, com a invasão da Babilônia, o Egito também vai cair, né? Porque eles têm essa fragilidade aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, versículo 13. Vou ler agora até pelo menos o versículo 17. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem alguns de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso 3 dias. Como falei, a mentira se sustentou, se tornando verdade na cabeça deles. Eles contam agora para José aqui que o filho morreu. E era isso que eles falavam sempre. José, não para se vingar, mas buscando encontrar esse ponto de arrependimento na vida dos irmãos, de mudança, ele vai continuar insistindo. E é o versículo 14, né? É interessante no versículo 15, que tanto no 15 quanto no finalzinho do versículo 16, que ele fala: eu juro pela vida do faraó. Muito comum também nas nações daquela época, jurar pela vida da autoridade, e principalmente da autoridade maior. Muitos juravam pela divindade. Né? O povo de Deus foi ensinado
a dizer sim, sim e não, não. Não jurar em nome de Deus, né? Mas a gente percebe lá em Samuel que o próprio Itaqui, ele chega a falar com Davi e ele vai jurar pela vida do próprio rei, né? Então, era um costume do povo naquela época para confirmar a sua palavra. Então ele está dizendo: olha, eu vou fazer exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Eu juro pela vida do rei que vocês não vão sair daqui enquanto seu irmão não vier para cá. Então já falava áspero. Agora ele fortaleceu, ele oficializou aquilo que estava dizendo. Então, aqueles 10 homens deveriam realmente estar, nesse momento, já muito assustados, pensando que não sairiam dali. Não foi uma conversa qualquer, tá? Então eles provavelmente estavam realmente muito temerosos de que não sobreviveriam. Mas é interessante, e aqui vocês vão perceber, que o José ele fala uma coisa, mas depois ele faz outra. E é um dos pontos de base que nós apresentamos quando eu falo que o José não está buscando vingança, né? Então, um dos pontos é exatamente esse. Por exemplo, ele fala: olha, todos vocês vão ficar presos, alguns de vocês vão buscar o irmão e volte. Mas lá na frente a gente vai ver que ele não manda um. Na verdade, ele faz o contrário. Ele prende um e manda os outros buscar os irmãos, né? É uma mudança daquilo que ele disse que faria. Então, olha, vou deixar todos vocês presos. Um vai buscar o irmão. Mas quando chega lá no versículo 18 em diante, que a gente vai ler ainda, todos saem e só um vai ficar preso, todos vão buscar o irmão. Então tem essa alteração. A gente vê aí exatamente o José, ele sendo áspero no jeito, ele encarando aqui um personagem diante dos irmãos, mas ele é um homem bom. Né? Ele é um homem de Deus e ele é maleável nesse sentido. Um outro ponto que nós encontramos aqui é que ele fala que essas pessoas elas poderiam vir a morrer, né? Eu juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui. Versículo 16: mandem alguns de vocês buscar o irmão, enquanto os demais aguardam preso, assim ficará provado se suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. Eu falo que eles vão morrer, né, por causa do medo que eles tinham, e depois a gente vai ver lá na frente o comentário que eles fazem, tanto com o pai quanto com um dos empregados, quando eles voltam com parte da prata, isso lá no capítulo 43, mas eu antecipei um pouquinho aqui, porque havíamos lido. Bem, ele deixa esses irmãos presos por 3 dias. É interessante essa numeração, né? Me veio na cabeça também o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Passando 3 dias e depois ressuscitando. Um período aí que permite uma mudança. Enquanto eles ficaram esses 3 dias trancados lá, sendo que José passou muito tempo, anos, ali naquela prisão, eles tiveram tempo para refletir. E essas reflexões deles vão começar a trazer a eles um pouco da causa disso tudo. Eles vão relacionar tudo com o que eles tinham feito com o irmão. É o que nós vamos perceber nos versículos que seguem agora aqui. Versículo então 18. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Então, aqui também, né, eu falei que falaria na frente, mas aqui também fica demonstrado esse risco de morte, né, se vocês querem salvar a vida, no versículo 18. E ele fala: vocês vão
buscar o seu irmão. Mas olha que interessante, né? Ele está contestando a fala dos irmãos, né? Ele está encenando aqui como um personagem, e deixa a maior parte deles ir e ainda deixa que eles levem comida, né? Se fossem espiões mesmo, na mente de José, né? Por que eu vou alimentar o meu inimigo? Né? Então a gente vê aí alguns traços da bondade de José. Se fosse vingança realmente, ele não deixaria nem eles levarem a comida. Muitas vezes aquele que toma esse caminho da vingança, ele não quer ajudar o inimigo, o opositor, aquele que lhe fez mal. Ele quer mais é que a camarada, a pessoa, sofra tanto quanto ele sofreu. Né? Mas o José aqui, ele age com bondade. Então libera os irmãos, põe comida, deixa que eles levem comida e que eles voltem com a comprovação de que realmente eles são honestos. Mas é interessante o início do 19, né? Essa condicional aqui, se vocês são honestos, né? E o José sabia que eles não eram. Eu vou terminar aqui, pelo menos até o 24, para a gente não se alongar demais. 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos, como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Bem, na prisão, eles então tiveram bastante tempo para discutir, refletir, pensar como sair daquela situação. José chama eles de volta e, novamente, mais um ponto mostrando que ele era complacente. Ele vai dizer o seguinte, notem aí no versículo 18: eu tenho o temor de Deus. O que não era tão comum para uma autoridade ou para alguém numa cultura egípcia. Né? Falamos também no capítulo anterior, na quarta passada, sobre o centro de adoração no Egito, o casamento de José com a filha do sacerdote, que tinham os nomes vinculados a deuses do Egito, um deles, o deus Ra, né? Só que José vem e fala, não, eu tenho temor a Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então isso já mostra novamente mais uma faceta dessa bondade de como José ele não estava exatamente tomando esse fio condutor, como dissemos, da vingança, mas ele vai mostrando bondade ao longo da história. Deixa os irmãos ir, pede para trazer o caçula, versículo 20. Eles, então, 21, se prontificam, mas começam a pensar naquilo que fizeram há mais de 20 anos atrás, ou por pelo menos 20 anos atrás, né? Eles estão lembrando, e essas lembranças é interessante. José se lembrou do sonho, os irmãos se lembrou da maldade, né? Tem gente que vai passar ao longo da vida pensando em coisas que aconteceram, que foram sinalizadas lá no passado. Né? Eu espero que você se lembre de sonhos, não de coisas ruins. Enquanto José se lembra do sonho, que agora está se concretizando, os irmãos estão se lembrando de coisas que eles fizeram de errado. E esse texto eu já utilizei exatamente quando nós falamos dos irmãos colocando José no poço, que não houve clemência nenhuma, mas lá no capítulo 37, nós não temos essa informação de que José clamava, angustiado, pedindo, me tirem daqui, me tirem desse poço, e os irmãos simplesmente não ouviram. Gente do mesmo sangue e não agiram com piedade com José.
né? Agora eles estão colocando a mão na consciência. Muito tempo depois, olha o que a gente fez lá. Talvez esse tenha sido um dos piores pecados que aqueles irmãos tivessem cometido. Durante aqueles 20 anos não tivessem feito algo tão terrível quanto o que eles fizeram com José. Logo que eles se veem numa situação ruim, primeira coisa de maldade, eles vão avaliar, vão repassar o passado diante da mente deles, falam, não, ponto é esse. Foi aquilo que nós fizemos com José. O Rubem, o mais velho, e isso a gente viu também no capítulo 37, ele tentou, mas sem muito punho, sem muita autoridade, mudar aquilo que os irmãos queriam fazer, né? E quando volta, pelo menos o trecho como contado ali no 37, os irmãos já tinham feito o que haviam combinado. Aí o Rubem agora se coloca naquela, tá vendo? Eu não falei, tá vendo? Eu não disse, né? Vocês poderiam ter me escutado. É um certo modo de tentar aliviar a culpa que é de todos, né? E eu tentar aliviar um pouco mais a minha. Deixa eu aliviar um pouco mais o meu lado. Olha, eu pelo menos não quis que fosse assim, né? Vocês que quiseram, mas eu não quis. Então ele tenta tirar o dele e a culpa dele e tenta se aliviar aí. Mas ele está certo na cabeça dele de que não tem jeito. Agora nós vamos prestar conta. Pode demorar, mas chegou o nosso tempo de pagar por aquilo que nós fizemos. Penso que isso passa pela cabeça de todo aquele que faz impiedade, todo aquele que trabalha com a maldade. Ele pode se ver impune em alguns momentos, mas ele sabe, a consciência dele coloca isso para ele, de que uma hora vai ter que prestar contas, né? Nós também precisamos ter isso. Isso, na verdade, vai ser um gatilho para nos despertar, para nos ajudar a gente a não cometer as coisas erradas, ou mesmo tendo cometido, vir ao arrependimento, né? Porque todos nós teremos que prestar conta de cada um dos nossos atos, né? Agora, eles, por terem feito isso, estão já refletindo nisso. 23, 24, para a gente terminar. Eles, porém, não sabiam que o José podia compreender, que o José utilizava de um intérprete, a língua é outra. José fez tudo bem bonitinho, certinho, para que os irmãos não percebessem, né, que quem ele era de verdade. E aqui vem o ponto maior, que é daquelas bases que eu estava dizendo, que nos ajuda a entender que José não está agindo como vingança. Esse choro de José, né? Nisso José se retira, começa a chorar. Logo depois volta e conversa de novo com eles. Esse choro de José diante de toda essa situação demonstra a bondade dentro dele. E a busca dele de querer fazer o bem para esses irmãos, né, mas querer tratá-los primeiramente. Também me faz pensar de algo lá no Novo Testamento, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando antes da sua crucificação, está em Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Ele olha para a cidade, sabe daquilo que vai acontecer com a cidade e chora, né? Porque ele desejava que Jerusalém fosse diferente, que a cidade reagisse, mudasse, fosse realmente um lugar de adoração a Deus. Mas ele encontra uma Jerusalém bagunçada, né? Vai no templo, tá os mercadores vendendo, tem as autoridades na cidade e aquilo provoca esse sentimento e Jesus chora sobre Jerusalém. Contudo, ele busca, enquanto está ali, ensinar, ele busca orientar, ele busca trazer ali uma palavra, o evangelho para a transformação do povo de Jerusalém. Eu vejo uma semelhança aqui em José. Ele chora por conta dos irmãos e volta na tentativa de dar continuidade ao plano e tentar mudar na vida dos irmãos e eles perceberem de um modo exato aquilo que Deus vem fazer na vida deles. A gente vai perceber isso na próxima quarta, né? Por enquanto eles refletem, mas ainda não houve o ponto principal, a chave da mudança. A gente vai ver isso em uma outra estratégia que o José utiliza
e que eles só vão se dar conta depois que eles voltarem para casa. E aí, por isso, eu vou convidar você para que a gente veja isso também na quarta-feira que vem, né? E aí você nos acompanhar e não perder aqui o término do capítulo 42. O 24 ainda nos conta, né, que ele escolheu o Simeão. Simeão talvez fosse um dos mais cruéis dos irmãos. Então, aqueles que acompanharam conosco aí o livro de Gênesis, conforme nós vamos estudando, a gente sabe que na vingança por conta da irmã, a Tamar, né, o Simeão é um dos que faz toda a armação para se vingar dos siquemitas, né? Então o Simeão tá nessa daí. Deixa eu só ver se eu coloco aqui o versículo para os irmãos, para que os irmãos possam também dar uma conferida lá. Tá lá no capítulo 34, o versículo 25, tá? Então, é o Simeão, tô falando Simão aqui, né? Simeão e Levi são esses dois irmãos. Então, o Rubem é o mais velho, depois viria o Simeão, e ele era bem cruel mesmo. O Judá, a gente vai ver que ele vai ter algumas mudanças, vamos ver isso nos capítulos que virão também. O Rubem demonstra, mas não com muita vontade, mas ele tem uma leve transformação também. Então, os irmãos, com o tempo, também foram mudando, mas eles precisavam ter um tratamento. E o José está impondo esse tratamento a eles também. Deus está usando José para isso, e eles vão perceber que é Deus quem está por trás disso tudo. Tá bom? Bem, deixa eu parar de falar, senão vou ficar aqui até amanhã falando. E a gente precisa orar também. E nós queremos orar também. Meus irmãos, vamos às nossas orações. Eu vou começar aqui com as orações que vocês nos passam aqui no chat, que vocês mandam para a gente também, tá? Eu já recebi algumas. Na verdade, eu vou começar com uma que eu recebi no WhatsApp. A irmã Suzy nos encaminhou aqui alguns pedidos de oração. Deixa eu compartilhar com vocês. Ela pede oração por Negrete, Genésio e Silas. Eles são parentes da irmã Marina, da Primeira Igreja Batista de Vila Oportunidade. Foram atestados com o Covid. Pede também por Giovana, que é uma adolescente, sobrinha de uma vizinha dela, também com a doença, o Covid-19. Ela pede oração pela dona Nilda, uma conhecida da igreja presbiteriana, também com a doença, tá? Num caso um pouco mais delicado, porque a dona Nilda já tem 90 anos. Ela também pede, a irmã Suzy, pelo Wilson Antônio, que também está com Covid, ele permanece entubado. Na verdade, esse já é um pedido recorrente, a gente já tem orado também, né? A irmã está colocando aqui a atualização para a gente. Ela também pede pela Ciene, que fará uma entrevista de emprego e que o Senhor esteja no controle disso. Agradece aos irmãos pelas orações, né? E manda um abraço a todos. Então, são pedidos que eu recebi hoje no Zap. Deixa eu verificar aqui também. Então, no chat, conforme deixa eu só verificar aqui se tem algum. Não vejo pedidos de oração aqui. Na verdade, eu consegui ver outra coisa que os irmãos falam do som. Não consegui parar para ver o chat durante o andamento do culto. E tentei fazer alguma alteração aqui para melhorar, mas já no finalzinho, né? Mas foi agora que eu vi. Irmãos, dos pedidos que nós tivemos no domingo,
eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que nós também postamos no domingo. Repito aquilo que eu disse no início. Tive um problema com uma das máquinas, que é exatamente a base daquilo que eu uso para configurar, editar tudo aquilo que eu trago aos irmãos aqui à noite, e por isso algumas atualizações de pedidos eu também não trouxe, assim como os slides, alguns pedidos de oração. Então, vou trazer exatamente, e aí repito, alguns pedidos de oração já do domingo, para que vocês também acompanhem e continuem orando. Bem, deixa eu trazer o primeiro deles, só uma pequena configuração, crescerem na tela para vocês. A irmã Marinha pediu por um primo, que também está com Covid, e agradece as orações dos irmãos, não só por ela, mas também pela família. A Zezé pediu pelo vizinho, pela família, na verdade, a família do seu Francisco, é um vizinho que faleceu, então orar pela dona Chica e pelo Rafael. A Dilza pede pelo senhor Francisco. A Francine agradece pela recuperação da Lucielia, uma amiga que também esteve aí com o Covid-19, e pede pelas famílias. A irmã Ivanete pede pelo seu Francisco Nogueira, que está internado. Inclusive, a irmã Marisete nos posicionou aí na semana, e ele ainda continua em estado grave e requer aí as nossas constantes orações. Então, como disse, né, repetindo aí os slides compartilhados domingo, já temos esse motivo de oração do Wilson, comentado pela irmã Suzy, e pelo emprego da Ciene. O Carlos agradeceu aí já na semana, né, pela vida da irmã Penha, que aniversariou. A Kalina pelo Adriano e por sua saúde, é um colega ao qual já oramos com a rota com ele também. A Beatriz Vilela pede pela oração da sua avó, que também já nos sinalizou que ela teve uma melhora, mas nós continuamos em oração por ela. Trouxemos também pedido de oração pelo irmão Eduardo, que teve um procedimento no início da semana passada, está em casa, está se recuperando bem, mas vamos continuar orando por sua saúde e família. Nós tivemos também o pedido da irmã Aline Galdino, por sua amiga chamada Vitória, que já recebeu poucas chances pelos médicos, né? Nós estamos ainda orando por ela também. A Letícia, minha esposa, pede pelo Carlos Augusto, um amigo lá de Jundiaí, que também está com a doença e está em um estado grave. A Nessi, ela pede pela sua sobrinha e por sua família e igreja. E eu tive, através de algumas irmãs, que já houve uma resposta nesse caso também, né? Graças a Deus por isso, pela sobrinha da nossa irmã Nessi. Orem também, assim, o Adriano a gente tinha repetido, né? É o mesmo que a Kalina havia pedido ali. Bem, são esses os pedidos que eu tenho. Deixa eu ver só se não entrou mais nenhum. Meus irmãos, aproveito, antes só de orar, eu fiz uma pequena mudança aqui numa configuração, me dei um retorno, tá? Se porventura, de 2 minutos para cá, o seu som melhorou, porque isso nos ajuda bastante, tá bom? Eu ouço aqui através de fone, para mim fica numa altura até agradável, mas certamente para você aí tem que ter ajustes e a gente vai procurar fazê-los. Então, eu fiz um pequeno ajuste aqui, você me confirma depois se houve ou não. Bem, vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Deus, Pai eterno, neste momento nós nos colocamos diante do Senhor, lembrando que o Senhor é Deus, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é onisciente. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada vida, cada irmão, cada pedido, ó Pai, que estão necessitados do teu auxílio. Como dissemos no início, Pai, muitas pessoas que carecem dos teus cuidados diante dessa doença. Pai, por favor, Deus, ajude que haja o reconhecimento
de cada pessoa que pediu, que o Senhor agiu e que possamos juntos glorificar o teu nome. Pai, longe de nós querer pressionar o Senhor, não é do nosso costume ele determinar ao Senhor. Nós cremos e aceitamos muito mais a tua soberania, Deus. E eu entendo que o Senhor sempre fará o melhor, mas nós apresentamos honestamente o desejo do nosso coração. E queremos cada dia mais ter discernimento, Pai, e entender a tua vontade, para que até mesmo as nossas orações sejam feitas, ó Pai, de modo que sejam ajustadas com o teu querer, de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo. O Santo Espírito de Deus, que está em nós, que intercede, Pai, também sabe transmitir e traduzir exatamente aquilo que nós queremos. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda as nossas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço por aqueles que estão desempregados. E aqui nós tivemos o nome da Ciene, Pai. Por favor, ajude. Já há alguns dias temos orado por ela. Abra as portas a ela, Pai. Dê condições para que a tua serva possa trabalhar, Deus. Ser com a Suzy, cada um dos seus filhos, todos os seus irmãos. Pai, ser com os enlutados, com aqueles que têm perdido seus entes queridos. Console, Pai. Renove as suas forças, por favor, Deus. E nós estamos num momento que até mesmo para nos aproximarmos, para sermos usados como ferramentas de consolo, Pai, isso temos tido dificuldade. Então, mais do que nunca, Pai, o Senhor, é o teu Santo Espírito. Nós sabemos que o Senhor pode até, mais do que nós, trazer esse conforto e esse consolo necessário na vida de cada pessoa enlutada, Deus. Pai, eu também te peço mais uma vez, e esse tem sido o meu pedido, nos dê sabedoria. Estamos cada dia mais nos aproximando de um tempo em que a nossa decisão para a retomada das atividades presenciais aconteça. E que façamos isso, ó Pai, dirigidos pelo Senhor. Que toda a empolgação, que toda a saudade, a vontade de estarmos juntos, ó Pai, não atrapalhe. Que a gente possa realmente enxergar tudo isso de acordo com o teu querer, Pai. Foi difícil a decisão de fecharmos as portas e de não nos reunirmos mais, mas é também difícil a decisão de reabrirmos, ó Pai, diante das circunstâncias. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, não só na minha vida, mas cada irmão e líder, cada irmão que contribui, servos teu e a tua igreja, com a qual o Senhor também fala, com a qual o Senhor também se dirige, e sejamos unânimes, que estejamos juntos, ouvindo a tua voz, ó Pai, e decidindo por essa situação. Peço, Pai, pelo restante desta noite. Peço por cada um dos meus irmãos, cada um dos pedidos aqui compartilhados. O Senhor conhece a vida de cada um. Peço e agradeço, louvo ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que estão se preparando para o batismo. Continue a falar aos corações desses queridos, Pai. Eu oro a Ti, suplico ao Senhor em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou colocar aqui mais um louvor para nós encerrarmos adorando a Deus. Esse hino que eu coloco agora, ele é do HCC, hino 35, Deus guia seus filhos em paz. Também é um dos hinos que durante esse período de março para cá, durante esse período de quarentena, nós executamos e trago novamente aqui para vocês para louvarmos a Deus juntos. Mas entenda, reflita nessa letra. Deus sempre vai nos guiar, vai nos conduzir, colocando a paz dele nos nossos corações. Vamos louvar a Deus com esse hino.
perdes na sombra o calor, Deus guia seus filhos em paz. As águas tranquilas de puro frescor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Às vezes ao monte de glória e fulgor, Deus guia seus filhos em paz. Às vezes ao vale sombrio de dor, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Se mágoas nos cercam e vis tentações, Deus guia seus filhos em paz. E dá-lhes vitórias em mil provações, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Dos males da terra que aqui nos detém, Deus guia seus filhos em paz. As glórias eternas do reino de além, Deus guia seus filhos em paz. Pelas montanhas ou pelo mar, pela fornalha que vem nos provar, pelas tristezas, mas sempre a cantar, Deus aos seus filhos em paz vai guiar. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado, não só pelo Kiel, pela Débora, que gravaram esse hino, mas por cada um de nós, né? Novamente eu estava acompanhando aqui, como a gente está chegando ao final, trago esse retorno aos irmãos. O meu som aqui, ele está no último, tanto do microfone quanto do aparelho do notebook, né? Mantemos essa lapela aqui nessa distância recomendada do próprio fabricante, né? Como instrução, mas algo deve acontecer para a gente melhorar isso. E aí eu vou atrás estudar um pouquinho mais sobre isso, pedir ajuda dos universitários aí para nos ajudar com isso, porque
realmente no volume do programa e do computador ele já está no último, não tem mais como subir, né? Alguma outra coisa então de configuração fora o níveis comum aqui precisa ser feito e aí já é um estudo. Nós pedimos desculpa aos irmãos se não chegou bem e eu vou tentar nas próximas transmissões aumentar esse volume aqui, tá bom? Os vizinhos que me perdoem aqui, mas eu vou tentar aumentar a minha voz para que os irmãos ouçam melhor. Mas algo vai ser feito para a gente buscar aí melhoria nisso também, tá certo? Agradeço o retorno dos irmãos, porque isso contribui para a gente, para que o nosso Deus seja glorificado da melhor maneira possível por nós aqui e por vocês aí também. Vou me despedir de vocês, desejando uma boa noite, paz ao coração de vocês. Amanhã nós nos encontramos novamente. A partir das 20 horas, temos mais um momento aqui de reflexão. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.